Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos papear a respeito de duas pessoas que são muito amadas pelos brasileiros. Um, que é o maior youtuber do país com depressão, e o outro que é o deputado mais votado da história do Brasil, que luta com unhas e leis contra o assédio ideológico da esquerda. Eu só queria fazer um adendo aqui antes do vídeo, bem rapidinho. Eu constatei que realmente uma discussão bem polêmicos quando eu andei lendo os comentários do meu último vídeo ali, e fiquei um pouquinho impressionada, eu assumo. Tinha uns comentários incríveis, dizendo coisas tipo, nossa, ela foi tóxica com as pessoas, nossa, ela mostrou o perfil das pessoas, nossa, ela só xingou eles e não acrescentou em nada. Aqui eu até reconheço que eu me equivoquei, eu peço desculpa pra vocês, eu jamais deveria ter sido tóxica e falado essas coisas horríveis, como essas pessoas precisam de contato com o sexo oposto, pra pessoas que só estavam dando a sua opinião educada no Twitter. Eu realmente devia ter respeitado a liberdade de expressão delas, assim como elas respeitaram a do próximo. Com certeza eu mereci ser chamada de vagaba e outras coisinhas aí um pouquinho mais pra baixo. Principalmente por ter dito que não é legal você ir lá comentar merda na foto de alguém que você nem conhece. Principalmente quando você tá julgando o caráter da pessoa por uma foto. Eu tinha esquecido que eu não passo de uma mulherzinha desprezível quando resolvi gravar esse vídeo ali. Mas que bom que fizeram questão de me trazer de volta para a realidade através desses gentis e delicados comentários. Afinal de contas, quem que sou eu para falar do assunto desse, né? Mas hoje eu juro que eu tô bem mais pé no chão, vocês realmente conseguiram me colocar no meu lugar de volta. Eu tô até ansiosa aí pelos comentários construtivos desses adoradores das duas personalidades incríveis que são tema do vídeo de hoje. Se eu tiver bastante sorte, é a fanbase deles hoje que vai me encher de alegria nos comentários. Agora deixem eu invocar aqui a tia Fifi que habita em mim pra compartilhar com vocês as fofoquinhas pra quem tá passando muito tempo fora aí no mundo real ou então mora embaixo de uma pedra. Na véspera de Natal, depois de muitos tweets esquisitos, nós fomos informados que o Nelipe tinha terminado o relacionamento dele de quase 5 anos. E sim, eu também achei super inconveniente isso aí. Deve ter acabado com os planos de Natal do Léo Dias, coitado. Léozinho tava quase pronto ali pra comer o peru de Natal e o Nelipe dá uma dessa. Depois, a ex do Nelipe, a Bruna Gomes, soltou uma nota dizendo, entre outras cocitas, que ele tinha terminado o relacionamento com ela via telefone e mensagem. O que eu acho, sinceramente, aí uma atitude digna de um arrombado. Ainda mais que eles moravam juntos e tal, né? Mas, beleza. Acontece muito. E aí, em seguida, começaram as suposições da mídia lá a respeito do motivo do término. Mas acabou que até agora os especialistas científicos da fofoca não têm uma única teoria bem consolidada e aceita entre eles. Quem sabe mais pra frente aí, né? Esse assunto ainda precisa render bastante. Mas agora, voltando ao Nelipe, parece que ele ficou bem mexido com isso tudo aí e logo recebeu a ilustre visita da sua antiga amiga, que não é a Francine Elk, é a depressão. E aí eles resolveram ir juntinhos ao shopping tentar afogar as mágoas da forma mais saudável possível. Pro capitalismo, claro. Como a gente pode ver nesse tweet aqui, ó. Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri por que cartões de crédito precisam de limite. Nossa, orgulho da terapeuta, o menino, né? E spoiler ali embaixo ainda, não me senti melhor. Eu acho que ele fez um bem tremendo pela sociedade compartilhando essa descoberta dele tão reveladora. Mas agora vamos ver uma resposta aqui ao tweet dele. Certeza que dessa vez o jogo de lençol que você comprou custou 14 mil reais. E o Felipe respondeu, 13. E eu comprei 2. E aí um cara chamado Gabi respondeu, tu gastou 26k em lençol? Jesus! E o Felipe respondeu de novo, não, 60, com edredom, fronha e toalhas. Isso só no Trussou. Eu tô falando, mano, ninguém deve ir ao shopping triste. O rapaz gastou o valor de um HB20 novo pra renovar os lençóis só pra não ter mais que sentir o cheirinho da ex na cama. E reparem que também ele nem se importou em dividir os detalhes sórdidos mais importantes que levaram ele a concluir ali que ninguém deve ir ao shopping triste. E na real, que não tem nada de errado em gastar mais de 50 salário mínimo em roupa de cama pra dormir feito uma rainha, ou então sair falando no Twitter que você fez isso. Pelo menos não de acordo com a minha opinião aqui, né? Essa mulher que vos fala. A menos que você seja um comprador compulsivo, claro. Mas independente de qualquer opinião feminina dispensável que eu possa ter a respeito desse assunto, o Nelipe, em um dos tweets dele, altamente educacionais, que consta na lista de falas do Felipe que foram tiradas do contexto, ele disse pra gente que devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. Precisamos de reforma tributária e fazer quem tem mais pagar mais. Questionar grandes heranças, prender quem sonega. Agora não me vem com 100% dos ricos é filha da p*** que isso, além de não ser verdade, só fode o debate. Pois é, meus amigos, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Provavelmente aqui ele estava falando de questionar o acúmulo exagerado de capital por parte de bilionários, e ele é só milionário. Se bem que, num país que tem uma desigualdade social e econômica tão pequena como o Brasil, onde um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria mais ou menos uns 4 anos aí para ganhar uma quantia de 60 mil reais, alguém gastar tudo isso em lençol em uma idazinha aos shops, até pode ser considerado um acúmulo exagerado de capital, pode não?
Ainda mais com esse agravante aí dele ter esfregado isso na cara de todo mundo. E só pra ficar claro, eu realmente não ligo aí pra essa questão filosófica do Felipe ter gastado dinheiro com isso. Eu só acho que ele acaba dando brecha pra crítica pesada quando ele resolve dividir esse conflito interno aí dele com o público. Eu até diria que tá perto de ser prejudicial pros cofres públicos, porque, como vocês vão ver a seguir, ele acaba fazendo com que até os deputados mais ocupados do nosso Brasil tirem um tempinho da sua agenda apertadíssima pra criticar ele. Vamos ver aqui. Gazeta Brasil. Felipe Neto diz que está com depressão. Estou no fundo do poço. E aí o Eduardo, retweeta ali e comenta. O cara que persegue os outros na internet, apoia a cultura do cancelamento e etc. diz estar no fundo do poço. Eu digo, essa geração mimimi não aguentaria um dia de direita. Porra, o Duda começou bem, mas ele terminou cagando tudo. Eu não sabia que tinham categorizado depressão ali como mimimi também. Vocês colocaram junto com aquela gripezinha, foi? Se bem que não me surpreende nada aí o fato do Eduardo ter escolhido a depressão do Felipe pra zoar, porque não deve ter nada mais abstrato pra ele nessa vida do que isso. Como é que ele podia ter empatia e se colocar no lugar de alguém que tem depressão se nem depressão ele consegue desenvolver graças à escassez de neurônios dele? Agora, terminar o tweet dizendo que o Felipe não aguentaria um dia de direita, isso aí me pegou de verdade. Eu queria muito poder perguntar pro Eduardo, mais conhecido nas biqueiras como Bananinha, na qual das direitas que o Felipe não aguentaria um dia. Mas como eu não posso perguntar, e também não quero, porque vai que ele sai por aí falando que eu quero dar o furo pra ele, igual o pai dele falou de uma jornalista aí esses dias. Então aí eu me dei a liberdade de supunhar que ele queria dizer que o Felipe não aguentaria um dia na direita que ele e toda a Bolsonaro Family segue e prega. Mas agora, vamos conhecer um pouquinho da vida de direita do Bananinha. Ele nasceu no Rio, foi criado numa região da Tijuca lá, que é um bairrozinho um pouquinho tradicional do Rio. Estudou em colégio particular, fez direito na Federal do Rio de Janeiro. Fez intercâmbio de experiência de trabalho relacionado a direito, fez um monte de coisa lá. Mais tarde, ele prestou concurso para a Polícia Federal e assumiu como escrivão da Polícia Federal lá em Rondônia. E depois foi transferido para Guarulhos, para São Paulo, até chegar em Angra dos Reis, onde ele deve ter pego boas ondinhas. Em 2014, o papai do Duda resolveu acabar com a mamata de surfista escrivão do filho e resolveu que estava na hora dele trocar de teta e mamar na política. E assim o Eduardo fez, Ele se candidatou a deputado, foi eleito com mais de 80 mil votos, e nessa época aí ele declarou um patrimônio de 200 mil reais em bens. E durante esse mandato aí, ele aprovou um projeto de lei, que autorizava o uso daquelas pílulas do câncer lá, além de ter viajado pra caralho. E aí em 2018, quando o papai dele tava bem hypado, ele foi reeleito ali o deputado mais votado da história do país. Nesse ponto aqui, o patrimônio dele declarado já tava beirando 1,4 milhões, o que dá um crescimento ali de uns 400% em 4 anos? Eu diria até que esse momento aqui, a única coisa que o Nelipe não aguentaria nessa vida de direita é a prosperidade financeira toda que abençoa essa família. Realmente isso aí é pra poucos. Mas continuando aqui, nesse segundo mandato do Duda, ele conseguiu passar 2 PLs. Uma instituiu o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal e a outra que autorizou a inscrever o nome do Ayrton Senna no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Livro pelo qual ele demonstrou ter uma certa obsessão, e não querendo desmerecer o trabalho duro de 8 anos do nosso honrado representante, mas aprovar 2 PLs, com todo o poder que ele tinha e a verba que ele gastou, que eu vou comentar já já, é meio pouco. Vocês não acham também? Ou eu tô sendo exigente demais com Bananinha? Claro que ele também tem outros projetos que não foram aprovados ou então não foram votados ainda. Como colocar mais uns nomes lá naquele livro prateado, desfazer a obrigatoriedade de sinalizar para o consumidor na embalagem dos alimentos que o alimento é transgênico, que é uma grande vitória aí para a família brasileira, Ou então, aqui a minha preferida, que é a PL 5417. Esse é o projeto do Duda que propõe regulamentar a publicidade de armas de fogo em todo o território nacional. Pra quem tá lembrado, um dos principais pontos ali que a Bolsonaro Family bateu durante a campanha deles foi o porte de arma. Se não é que esse foi o principal. Então vamos ver aqui o que ele disse nesse projeto. Bom, resumindo então, ele quer que a indústria de arma no Brasil possa anunciar livremente na mídia, proibindo qualquer tipo de censura às publicações relacionadas a esse assunto de armas, e nem mesmo ali as críticas artísticas sobre, nada de piadinha. E também ele quer que as empresas desse setor ali não sejam discriminadas mais pelos bancos e órgãos financeiros. Agora vamos ver a justificação dele para isso. Ele começa citando ali alguém que pelo visto ele considera ser um grande pensador, o próprio papai. O presidente Jair Bolsonaro já dizia: um povo armado jamais será escravizado. Será que nenhum povo até hoje que tinha foi escravizado? Não sei, deixar essa daí para os historiadores. Vamos continuar aqui a justificação dele. Na Bíblia, o Evangelho de Lucas 22:36 diz que se Jesus disse:
O homem sem uma espada deve vender a sua veste e comprar uma. Bom, já começamos bem, né? Primeiro a citação do pai dele e depois uma citação bíblica totalmente distorcida e tirada de contexto. Não que eu seja uma grande conhecedora de teologia ou da Bíblia, mas até onde a minha capacidade intelectual de fêmea, fruto de uma costela de Adão, me permite compreender as coisas, o contexto que Jesus disse isso aí na Bíblia era um momento em que o Jesus estava lá com os apóstolos dele e ele já sabia que estava nas últimas, prestes a ser pego pelos guardas que iam crucificar ele. E Jesus também já sabia muito bem que ele ia ser traído por Judas e que Pedro negaria ele por 3 vezes. Mas antes disso acontecer, Jesus perguntou para os discípulos dele, como diz aqui em Lucas 22:35. Por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Aqui ele estava falando de uma outra vez lá em que ele tinha mandado os apóstolos num rolê sinistro só vestindo a roupa do corpo e tinha dado tudo certo. E aí o pessoal respondeu a pergunta dele dizendo que não tinha faltado nada. Então, Jesus disse, segundo Lucas 22:36, pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la. E quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Aqui já dá pra gente ver que a citação do Bananinha estava bem diferente do que diz na Bíblia, né? E no versículo seguinte ali, Lucas 22:37, vem o motivo dele ter falado isso aí. Jesus disse, pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Até que os discípulos disseram assim em Lucas 22:38, Senhor, aqui estão 2 espadas. E Jesus disse, basta! Então essa fala ali de Jesus, de venderem a capa para comprar uma espada, tinha a ver com cumprir o que estava escrito nas escrituras sagradas. Ele precisava que quando os guardas chegassem ali para pegar ele, tivessem delinquentes armados junto com ele, para que ele fosse tratado como um criminoso. E assim foi, né? E aí os soldados chegaram junto com o Judas, e um dos apóstolos perguntou, Jesus, é agora que é para usar a espada? E ele já meteu lá e cortou a orelha de um soldado. E Jesus não gostou nada disso, foi lá, pegou a orelha, juntou e falou que não queria nada disso e colou a orelha de volta. E em Mateus 52, ele fala o que Jesus disse. Guarda tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu pai e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras, que dizem ser necessárias que assim aconteça? Então dá pra perceber aqui que o Bananinha só pegou meio versículo, acrescentou a palavra homem no meio e achou que serviria pra ele colocar isso no projeto de lei como uma espécie de justificativa divina, onde o avalista é onipresente e não pode negar o aval. Mas agora voltando aqui pros argumentos do deputado. Ele cita na justificação alguns líderes anteriores que desarmaram a população e tinham um claro interesse em controlar o povo sem que eles pudessem fazer alguma coisa ali pra reagir, né? E que a população armada poderia reagir caso algo parecido viesse a acontecer aqui no Brasil. Só que ele tá colocando vários líderes de épocas diferentes, reduzindo todos eles a líderes que desarmaram a população para poder controlar e assassinar o povo. Só que não é bem assim. Em cada um desses casos tem vários outros fatores que contribuíram para essas pessoas ali quererem desarmar a sua população, ou então parte dela. Isso que ele fez ali é um puta reducionismo histórico. Mas agora, o comunista Mao Tse-tung lá era um bom exemplo que deixava claro as suas intenções ali em desarmar a população e fortalecer o exército para governar mais plenamente. Então, boa Bananinha. Vamos ver aqui outra justificação dele. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, em que a utilização ilegal de armamentos contribui para uma taxa de homicídio 30 vezes maior do que a Europa, segundo o Atlas da Violência de 2018 do IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui, ele está usando esse dado isolado do uso ilegal de armamento ali em homicídio, como se isso fosse um fator-chave para a taxa de homicídio estar tão alta. Mas eu ousaria dizer que o que contribui mesmo aí para essas taxas ficarem tão altas é a desigualdade social, a fome, o desemprego, a má administração de verba pública, a instabilidade política do país e tantos outros probleminhas que diferenciam o Brasil de outros países europeus aí. Mais pra frente agora, o Duda vai tentar linkar o desarmamento no Brasil com o aumento de homicídios, que não faz muito sentido. Ele pegou os dados ali entre 2003 e 2016 e disse que teve um aumento de 66% no número de assassinatos no país aqui nesse período. Sendo que nos anos seguintes ao Estatuto do Desarmamento entrar em vigor, que foi em 2003, a gente teve sim uma queda no número de homicídios. Mas depois de 2008, que foi o ano em que a economia mundial ali entrou em crise, as taxas de homicídio voltaram a subir. Até que lá por 2013 e 2014, nós chegamos no mesmo nível que estava antes do Estatuto do Desarmamento começar a valer. Então não é um argumento que faz muito sentido. E agora aqui no próximo trecho ele dá indícios de que ele vai finalmente embasar decentemente um ponto dele. Um artigo publicado por um estudioso da Universidade de Harvard relata que países que têm mais armas tendem a ter menos crime. Mas infelizmente esse artigo aí de científico não tem nada.
Eu tô falando porque eu fui atrás pra pesquisar melhor isso aí, e eu descobri que isso aí é uma mentira muito cansada e que é muito usada pra defender política armamentista e que já foi desmentida várias vezes. Quem escreveu isso aí não foi um estudioso de Harvard, e sim dois professores de outras universidades americanas que defendiam lá bem ativamente. Eles publicaram esse texto aí em uma espécie de blog que é cuidado por alguns alunos de direito que estudam em Harvard, e nesse blog aí eles não faziam nenhum tipo de revisão de pares, vulgo conferir os detalhes do que estava sendo publicado. Então o texto não tem a mínima validade científica para defender porra nenhuma. Fora que encontraram um monte de dados ali que não batia nesse texto. Basicamente, então, era um texto só de opinião. Agora vamos continuar aqui os argumentos dele. Nos últimos 20 anos, as vendas de armas dispararam nos Estados Unidos, mas homicídios caíram 39% e outros crimes cometidos com armas de fogo despencaram 69%. Isso aqui são só números grandes para tentar concluir alguma coisa, mas não quer dizer nada quando a gente isola esse dado assim de outros fatores. Tanto que se eu pegar o dado aqui mais recente disso aí, de 2020, que diz que nos Estados Unidos ele bateu recorde de vendas de armas de fogo, com aumento de até 69%, ao mesmo tempo eles também tiveram um recorde de 30% no aumento de homicídios. Eu não posso insinuar que o aumento na venda de armas aumentou diretamente de alguma forma o número de homicídios nos Estados Unidos, porque tem mais um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo no país. Então, esses dados dele aí jogado dessa forma não prova coisa nenhuma. Vamos prosseguir. Apesar da rígida lei desarmamentista no Reino Unido, sua taxa de crimes violentos é aproximadamente 4 vezes superior à dos Estados Unidos e apresenta a segunda maior taxa de criminalidade de toda a União Europeia. Pego na fake news que tirou de blog armamentista, que feio, hein? Eu cacei esse dado lá na fonte e eu achei o original. Só que tem um detalhe. No texto que o Eduardo usou ali, os números estão literalmente invertidos na cara dura. Inclusive, quando ele fala ali até que o Reino Unido apresenta a segunda maior taxa de criminalidade de toda a União Europeia, também é mentira. E deem desconto que quando ele escreveu o projeto, o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, gente. Agora vem um blá 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 de como antigamente era fácil comprar arma. Ele cita lá umas lojas que o pai dele devia levar ele pra passear quando era pequeno, até que ele chega nisso aqui, ó. Em 2019, quando houve um crescimento de 84% na aquisição de armas de fogo e gás, tivemos uma redução nas taxas de criminalidade violenta. Podemos destacar o crime de homicídio, onde a queda foi de cerca de 20%, algo inédito no país. Ok, em 2019 caiu. Mas por quê? Só porque venderam mais arma nesse ano? Cara, eu acho que não, tá? Eu também acho que é bom considerar também ali que, ao mesmo tempo que a taxa de homicídio caiu 20%, o número de mortes violentas por causa indeterminada aumentou 69%, indo de 9.799 em 2017 para 16.648 em 2019. Sou eu ou vocês também estão sentindo que isso aqui tá fedendo um pouquinho? Eu nem preciso dizer que isso aí é uma merda e que não tem nada de inofensivo, né? Ficar manipulando esses dados de homicídio dessa forma faz com que o pessoal subestime o problema da violência na hora de planejar as políticas públicas para reduzir a violência aqui no país. Como é que você vai planejar uma boa solução para alguma coisa se você tá se baseando num dado fantasioso? Eu entendo até que o Bananinha gosta muito de arminha, mas poxa, ficar maquiando aí os dados pra reforçar uma narrativa que convém pra família dele é pouquinho demais, né? Quem vai se fuder aí é o país e as pessoas que moram aqui, inclusive as que votaram nele. E agora eu vou ler aqui uma frase da ex-diretora do Ministério da Saúde pra vocês. Muitas vezes a informação é um incômodo enorme para o gestor que não tem compromisso com a população. Em vez de encarar o dado como um desafio a ser enfrentado, encara como um problema a ser escondido. Assim, cai o número de homicídios porque a qualidade da estatística piorou. E vocês sabem por que ela falou isso? Porque a estratégia para jogar esses números de um lado para o outro ali, mais conveniente, diga-se de passagem, tá sendo o quê? Sucatear equipamento da saúde, não investir em treinamento, reduzir o número de funcionários. E o mais da hora é que a polícia nem sempre compartilha certas informações ali da morte com o pessoal da saúde. Então tá funcionando, Bananinha, tá funcionando. Por enquanto, né? Agora vamos finalmente aqui pro último ponto do projeto do Bananinha de arma. O próprio ministro da Justiça de Lula, o advogado Márcio Tomás Bastos, confessou em 2005, o ano do referendo, que a nova lei, que era do Estatuto Armamentista, não pretendia tirar os criminosos. Porra, ele vai finalizar com chave de ouro mesmo, hein? Essa daí também é fake news, e das velhas ainda, é lá de 2005. O próprio ministro ali, Márcio, na época, ganhou na justiça o direito de responder isso aí, já que usaram essa frase dele totalmente fora do contexto em uma propaganda armamentista. E além do direito de resposta, também foi determinado que tirassem a propaganda do ar porque era claramente mentirosa. Isso é tudo, pessoal. Esse é o incrível projeto de lei pró-armas do nosso Bananinha. 3 páginas cheias de fake news e argumento bosta super ultrapassado. Eu tô decepcionada. Então é pra isso aí que as empresas armamentistas ficam investindo neles.
Ô, indústria armamentista, paga aqui que eu faço um trabalhinho melhor, né? Anuncia aqui no canal, ó. Que sucesso! Mas falando sério aqui, é pra isso que votaram nele, então. Uma das pautas mais importantes da campanha, e ele me faz um projeto de lei de 3 páginas, que até aquele que de conservador lá ia conseguir argumento melhor pra justificar. Ele gasta verba pública, desperdiça tempo por uma bosta dessa? Então esse é o famoso dia na direita que o Nelipe não aguentaria. Mas deve estar faltando verba pra ele, né? Ele deve estar sem grana pra fazer um projeto de lei decente com bons argumentos que defendam a liberação das armas que ele tanto quer. Que tal a gente dar uma olhadinha agora no site da Câmara, juntos, pra ver como é que andam os gastos e a assiduidade dele? Como Bananinha, ele recebe um salário de deputado, que é de R$33 mil e mais uns quebradinhos, mais o auxílio moradia, que ele já fez uso e gira em torno ali de uns R$67 mil ao ano, que dá uns R$5 mil por mês. Como deputado, ele tem uma cota, que é a única que ele parece não ser contra, que é a cota de parlamentar, que serve teoricamente ali pra pagar os custos de transporte, de alimentação, de hospedagem e todas essas coisinhas que um deputado precisaria para exercer a função dele nesse Brasilzão. Nessa brincadeirinha aí foram 350 mil em 2021, que dá uns 29 mil por mês. E vocês acham que acabou por aí? Não. Também tem uma verba lá do gabinete, que serve para pagar os secretários parlamentares dele. E ele paga super bem, ele é muito generoso. Ele faz questão de gastar 99,9% do teto, que era por volta de 1,2 milhões em 2021. São 100k por mês para ele poder pagar os secretários dele e os arrombados nem ajudam a montar o projeto de lei ali decentemente. Funcionário é foda mesmo, né? Pô, Duda, forças aí pra você. Realmente é muito difícil essa vida de direita sem mimimi. Só você sabe o quanto de bosta você tem que engolir calado. Mas é isso aí. Vocês acham que o Nelipe ou um de nós do povão aí aguentaria um dia na pele do Duda? Eu não sei. Eu acho que não, tá? Deve ser muito difícil mesmo. Só que a pergunta que não quer calar é: será que o Bananinha aí aguentaria um dia na pele de quem vai sofrer as consequências do trabalho bosta que ele anda fazendo? Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até loguinho.